Olá! O Viver Plenamente de hoje trata sobre o Dia dos Pais. E para falar sobre o Dia dos Pais, nesse 14 de agosto de 2022, eu escolhi uma família que as meninas seguiram a profissão por áreas afins do pai delas, João Ávila e Chay. Sejam bem-vindos ao Viver Plenamente. Vamos falar um pouquinho então sobre essa ideia de ser pai, né, de ter uma profissão dentro da área de comunicação. João Ávila é jornalista já, por formação, e já é comunicador aqui na nossa região há muitos anos. E as duas meninas dele, a Monique e a Chay, seguiram pela área da comunicação. A Monique, então, trabalha na Ativo, isso, na tecnologia e segurança da informação, não pôde estar conosco hoje, porque está com a agenda lotada, né? E a Chay é autônoma na área, então, de tecnologia digital, marketing, um pouquinho de cada coisa, estratégias digitais, né? Sim. Uma área aí bastante, né, contemporânea. João, me conta um pouquinho essa tua trajetória. Como é que tu foste para o jornalismo e como é que foi ser um pai que inspirou as meninas a irem para a área da educação? Bom, obrigado, Aline, pela oportunidade. E primeiro que o jornalismo ele faz parte da minha vida desde os meus 16 anos, que foi quando eu entrei pela primeira vez numa redação de um jornal, e foi no Jornal NH em Novo Hamburgo, onde eu atuo até hoje. E lá se vão praticamente 40 anos de vínculo com redação. Eu sempre digo que as minhas duas meninas, elas não viram eu trabalhar em outro lugar, porque eu sempre trabalhei na redação. Só que o que eu faço na redação que eu aprendi, o jornalismo que eu aprendi a fazer, isso 4 décadas atrás, se um dia tu falasse assim, ó, tuas filhas vão trabalhar com tal coisa e isso vai ser uma atividade que tem a ver com a comunicação, era impensável isso. No tempo que eu trabalhava com máquina de escrever, com lauda, só que a comunicação ela evoluiu de tal forma que ela criou novas ramificações e por isso que hoje a gente pode dizer que elas trabalham em atividade fins, né? Atividade que tem alguma semelhança, que tem alguma relação. Mas enfim, são 39 anos de vínculo com jornalismo. Eu já trabalhei em jornal, já tive oportunidade em televisão também, tive oportunidade em rádio. Ainda hoje a gente tem dentro do Grupo Sinos, a Rádio ABC, a gente tem a programação da qual eu faço parte, mas ainda, eu sempre digo que eu ainda faço o jornalismo tradicional, a comunicação tradicional, que é pegar a informação, eu sou o meio, né? Tem o emissor, tem o receptor, e eu faço o papel do meio, que é pegar essa informação e levar até o receptor. Por outro lado, criaram-se, né, dentro da comunicação outras áreas, que é o marketing, que é a especialidade da Monique. A Monique se especializou na área de marketing. E agora tem uma nova que é a estratégia digital, que é a especialidade da Chay. E isso tudo tem a ver com o quê? Isso tudo é comunicação. Porque são formas diferentes que tu encontra de levar um recado, de levar uma mensagem até outra ponta. Por isso que eu digo, há 40 anos, quando se falasse alguma coisa parecida com isso, tu ia dizer que era impensável, né? Mas hoje não, e felizmente as duas estão aí nessa mesma linha. Eu digo felizmente porque tem muito papo, tem muita conversa para se aproveitar dessa relação. E a comunicação cada vez mais vai para a área digital, que é o marketing digital, que é o que a Chay então se formou e vem trabalhando. Chay, como é que foi escolher essa profissão? O que o pai inspirou? Bom, eu não sei exatamente se foi uma questão de escolher a profissão, porque eu sou bacharel em design por formação. Eu trabalhei mais de 12 anos como designer de calçados em empresas aqui da região sul. E quando eu me mudei para São Paulo, porque o meu marido é de lá, a gente estava no meio da pandemia, pensando como a gente poderia se reinventar no meio de uma pandemia. E surgiram projetos com alguns clientes do meu marido que moram nos Estados Unidos. Eles estavam criando um livro a respeito de Israel. E com isso eles queriam vender esse livro e fazer o marketing digital desse livro para poder fazer essa venda, né, alcançar mais lugares. E a gente começou a trabalhar nesse meio, que já era um meio que eu mexia, que eu tinha curiosidade, e também dentro do design a gente estuda antropologia,
que fala muito sobre o comportamento humano, sobre a percepção humana a respeito das coisas. E a estratégia digital eu vejo ela muito como leitura de comportamento. Saber o que as pessoas estão buscando ali, o que dá prazer, o que retém atenção. E com isso começou essa carreira e tem dado certo. Eu sou muito feliz hoje com o caminho que eu tomei. E gosto muito de tudo que eu desenvolvi antes, mas eu gosto de trabalhar na comunicação, eu me sinto muito mais realizada atualmente. E o pai inspirou? Inspirou, porque quando eu era criança, meus fins de semana eram dentro do jornal NH, sábados, às vezes desenhando com o Tacho, às vezes vendo ele escrever, pautar e fazer reportagens. Então, eu sempre gostei e quando eu era criança eu imaginava que eu ia seguir nessa área, mas depois, adulta, no início da fase adulta, escolhendo a carreira, eu fui para a parte da moda, que era uma coisa do meu interesse, assim. Porém, hoje, quando eu me vejo trabalhando na área de comunicação, eu lembro daqueles sábados e domingos que eu estava dentro do Jornal NH brincando e aloprando com todo mundo. Eu geralmente era que estragava as palavras cruzadas deles no fim de semana. Porque tu já sabia. Não, porque eu estragava elas, eu criava palavras. Como assim? Ela criava palavras novas? Eu ia respondendo as palavras cruzadas e quando algum jornalista chegava e queria fazer as palavras cruzadas, eles não conseguiam fazer no horário do almoço, porque elas já estavam estragadas. Muito bem. Como é que acontecia, né? Porque ela ia trabalhar comigo os finais de semana e ela sentava... Ela falou do Tacho, né? O Tacho que nos deixou agora há pouco mais de um ano, há 2 anos aí, o Tacho é um gênio da charge, um gênio do jornalismo, né? E o que ela fazia era se comunicar de outra forma, que é através de desenhos. Desenhos que fazem parte ainda da rotina dela hoje. Ela gosta de desenhar. E isso é uma forma de comunicar também, certo? O desenho ele pode ser abstrato, ele pode ser realista, pode ter realismo, pode ser qualquer coisa, mas é uma forma de comunicação. Basta a gente olhar para o celular, né? Cheio de emojis. Não, o que são os emojis se não são desenhos que comunicam? Que é a comunicação. Periodicamente eles atualizam, inclusive, porque as pessoas estão descobrindo novas maneiras de expressar sentimentos através até dos emojis. Então o que acontece? Daí tem a Chay, que ela convive comigo dentro da redação, mas enquanto eu trabalhava, ela não estava comigo, ela estava junto de um colega meu que ele nos deixou, mas o carinho dele por ela era uma coisa incrível, porque ele sempre manteve esse vínculo de perguntar por ela, de seguir a carreira dela. E a Monique, ela tinha um outro perfil. A Monique sempre foi uma contadora de histórias, tanto é que por anos ela foi cronista do jornal. Ela começou a escrever com 15 anos crônicas no jornal. Mas a Monique, ela era criança, assim, ó, que com 3, 4 anos, ela pegava os imãs de geladeira e ia construindo história com os imãs de geladeira. E quando terminava o acabar, porque tinha que almoçar, ou a mãe dela tinha que sair para buscar a Chay na escola, porque ela era bebê, assim, 3, 4 anos, ficava o imã ali e no outro dia ela pegava a história. Só que um detalhe, ela continuava a história do mesmo lugar. Ela mantinha uma coerência na história. Tinha uma linearidade na história. Então ela tem uma facilidade em contar histórias. Tanto é que ela, no início, ela chegou a pensar em fazer jornalismo, mas daí ela acabou indo para o lado do marketing, né? E foi por uma decisão dela, enfim. E eu fico feliz por isso, por ter sido uma decisão dela. Mas se ela tivesse na comunicação, que a nossa comunicação de informação, ela seria um sucesso absoluto, como ela é na área dela, por saber contar a história. O que é comunicação? Comunicação é contar histórias. A gente está contando uma história aqui agora, é uma história de vida. Estou contando a história de vocês, da família de vocês. A gente está contando uma história. O que a Chay faz no trabalho dela? Ela conta a história do cliente dela. E hoje, os criadores de conteúdo e as pessoas que têm se destacado mais nesse meio digital são aqueles que contam as melhores histórias. Seja a história da vida deles, fazendo da vida deles um diário que eles compartilham digitalmente, ou sejam aqueles que criam histórias para ensinar alguma coisa ou só para entreter mesmo, como a gente vê vários influencers que hoje criam comédia, que fazem comédia na internet, e eles estão se destacando um monte nesse mercado. Por quê? Porque eles contam as histórias, muitas vezes as histórias engraçadas que a gente vive no nosso dia a dia, de um jeito que a gente se identifica, e é por isso que se destaca tanto. E é isso que eu gosto da questão da comunicação que eu trabalho hoje, porque
o meu trabalho é fazer essa leitura do porquê isso está funcionando tão bem e o que os meus clientes podem fazer para que eles continuem se destacando bem no mercado deles. E mesmo na área de marketing, né? O que a gente procura com as histórias? Procurar aquilo que dá sentido à vida, né, das pessoas. E buscar essa informação. O que dá sentido? O que é importante levar essa informação para o telespectador ou para a pessoa que está lá lendo o jornal ou que está te escutando no rádio, né, João? Se não é aquilo que dá sentido. E o marketing vem ao encontro disso também. Sim. Né? Eu percebo dessa forma, que é o que as pessoas, o que mexe com o emocional das pessoas. Que te envolve, né? E daí, se alguém está se perguntando agora, mas como é que estão fazendo isso? Seguiram a mesma carreira, né, uma atividade afim do pai, mas o pai é jornalista, uma trabalha com marketing e outra com estratégia digital. Na verdade, os três comunicam. Né? Os três comunicam, cada um dentro daquilo que se especializou, certo? E cada vez mais o que eu faço, que é o meu meio de comunicar, vai sendo, eu não digo engolido, mas vai sendo absorvido por esse meio novo, que é tu ter mais o marketing envolvido, ter mais a estratégia digital. Então, cada vez mais vai abrindo esse leque. Então, por isso, né? É a comunicação na essência, cada uma com o seu perfil. Com o seu viés e a sua forma de comunicar, seja ela na publicidade, seja ela numa programação de segurança da informação, seja ela no jornal ou no rádio, enfim, né, naquilo que vocês realmente trabalham. Isso, contando as nossas histórias, as nossas diferentes histórias. Perfeito. Segura aí, não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então de profissões e áreas afins entre pai e filhas. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Adams Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, então, conversando sobre Dia dos Pais e o papel do pai na influência da profissão das filhas. Tenho comigo o João Ávila e a Chay Ávila, e a Monique Ávila não pôde estar aqui, mas está, né, nas ideias desses dois familiares que vieram contar a história deles aqui para nós. João, essa pergunta é para ti. Quando a gente fala em paternidade, né, e o papel de ser pai, o que tu acha importante, o que tu acha, assim, como pai, tu influenciaste nas duas filhas que tu tens, quanto à questão profissional? Em primeiro, porque não foi uma influência, é importante dizer que não foi uma influência que tu impôs, tu entendeu? É uma coisa que veio ao natural, tá? Eu tive uma situação que eu fui pai muito cedo, eu tinha 22 anos quando a Chay nasceu. Então eu estava no início da minha carreira profissional e eu tinha que me envolver muito com aquilo. E no me envolver muito com aquilo, de alguma forma eu trazia ela para dentro, né, como a gente falou anteriormente, eu trazia ela para dentro do jornal. Porque era a possibilidade que tinha de estar um pouco mais com ela também. Porque eu não tinha como estar com ela no domingo, eu estava trabalhando, né? E ao mesmo tempo era a oportunidade, era a folga que dava para a mãe dela, né? Porque aquela 1 hora, 2 horas que ela ficava comigo dentro da redação, a mãe dela conseguia
fazer alguma coisa. Ai, desculpa a expressão, mas olha que fofo. Quando ele fala nisso, o olho dela brilha e ela vai lembrando das memórias afetivas de infância. Eu amava ir pro jornal. Eu amava ir pro jornal. E de tempos em tempos eu me lembro da decoração do jornal, tipo, da década de 90, e como ia mudando, e eu me lembro de como o prédio mudou e os computadores foram se atualizando. E eu me lembro dos computadores desde que eu tenho, 4, 5 anos de idade, como isso tudo... Né? A evolução tecnológica do lugar e tal. Eu tenho muito carinho. A única coisa que eu não gostava era subir todas aquelas escadas. Só que de um detalhe, quando vem a Monique, 4 anos e meio depois, a gente tentou. Só que a Monique era o seguinte, a mãe delas deixava a Monique comigo e ficava esperando no pátio. Porque em 5 minutos tinha que ligar, vem que a Monique ia embora. Ela não ficava, ela não gostava de ficar no ambiente, porque ela era inquieta, não era não gostar, ela era inquieta. A Monique, ela era mais agitada. A Chay sentava na frente do Tacho e desenhava, passava a tarde desenhando com o Tacho. Tranquilo. A Monique não, a Monique era inquieta. E quem vai trabalhar comigo dentro da empresa depois? A Monique, que trabalhou 7 anos conosco lá. E ninguém da família dizia que um dia a Monique estaria lá. Todo mundo achava que eu ia estar lá. Entra como menor aprendiz, né? Como menor aprendiz ela se efetiva na área do marketing, ela conquista o espaço dela na área do marketing e fica mais 6 anos. E saiu, né, por opção dela quando ela foi embora para a China. Ela acabou morando um período na China e acabou saindo. No retorno dela, acabou assumindo esse papel que ela trabalha no marketing da Ativo, mas é isso, que fique bem claro, Aline, nunca foi uma imposição, foi a convivência. Foi a convivência com a área e as gurias, né, quando a gente fala com elas, a Monique eu conheço também, e fala dessa área de comunicação, as duas têm uma memória afetiva que o olho brilha. Sim. Né, por admiração, acho, pela profissão do pai, pelas coisas, né, que vocês construíram, essa identidade enquanto família dentro da área de comunicação. E a gente não pode deixar de falar que comunicação traz também a questão do comportamento humano, e tem uma mãe psicóloga aí, né? Eu ia dizer isso. Sim. Como é que foi essa influência? Chay, tu pode responder, né? Tu disse, eu ia dizer isso. Eu não sei explicar, porque a mãe começou a fazer psicologia depois, né? Mas hoje em dia... Vamos fazer um parênteses com relação a isso. Ela começa a fazer psicologia depois, mas inicialmente, lá no início da nossa vida, ela trabalha com o quê? Com crianças. Com magistério. Magistério, o que um professor faz? Ensina. O que é ensinar? É uma forma de comunicação. Comunicar conteúdos e ensinar, né? Exatamente. E ela sempre nos apoiou muito, assim, tanto o pai quanto a mãe sempre nos apoiaram muito pra gente seguir as coisas que a gente ama, no caso de profissão, de carreira, e dentro dos hobbies de cada uma quando a gente era adolescente, depois que a gente ficou adulta. Então, a gente sempre cresceu num ambiente muito acolhedor que nos possibilitou que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Eu considero eu e minha irmã duas pessoas que têm sucesso, e o sucesso cada um sabe como ele é medido. Eu me considero realizada, eu me considero feliz, eu acordo animada com as coisas que eu tenho para fazer. Isso muito veio dessa inspiração, porque meu pai ele sempre amou o que ele fez. E a minha mãe também, dentro das escolas, ela é bibliotecária, também trabalhou em escolas quando a gente era adolescente, e ela sempre acordava feliz em fazer o que ela faz. Eu acho que isso é o mais inspirador e talvez por isso que a gente tenha seguido nessas áreas, por ver toda essa felicidade e querer acompanhar. Tem coisas que a gente não sabe explicar, mas que quando a gente começa a analisar, talvez seja isso, entende? E essa questão também da facilidade de comunicação tem muito a ver com o incentivo, né? E o incentivo, isso às vezes goela abaixo, da leitura. Sabe, a gente sempre incentivou muitos elas a lerem, né? E às vezes, quando não era incentivo, era assim, hoje vocês vão ler. Imposto. E eu já li esse livro. Eu já li esse livro, E eu já li esse livro. Depois vão vocês vão ter que me contar sobre esse livro. Eu sempre brinco com a Monique. A Monique pegou o hábito da leitura com um livro que agora está na casa da Tia, inclusive, que é As Aventuras de Tibiquera, de Érico Veríssimo. A Monique, eu não me lembro o que ela aprontou. Ela devia ter uns 9, 10 anos. Ela me aprontou alguma e eu dei de castigo para ela, tu vai ler esse livro. E ela foi ler o livro e se apaixonou e nunca mais parou de ler. A Chay também, então, mas eu fazia o quê? Eu dizia, não era assim, eu ler o livro e tá ali, entendeu? Chegava em casa e tinha que me contar depois Tinha que passar o resumo. Fazer a ficha de leitura. Perfeito, ficha de leitura da família, isso aí. Só que eu enrolava elas, eu dizia que eu conhecia o livro, tinha livros que eu não tinha lido ainda, mas elas me contavam, porque eu dizia que já tinha lido. Boa estratégia, legal. Fica a dica para os pais em casa que estão assistindo.
João, já teve situações, João e Chay, né? Já teve situações em que vocês tiveram que atuar juntos na profissão, em conjunto, em algum trabalho, né? Conjunto, alguma ideia que vocês tenham desenvolvido, o João com a Chay, o João com a Monique, como é que se deu isso na prática depois de estar em áreas afins? Eu acho que com a Monique tu teve mais projetos, eu não me lembro de nenhum agora, mas o projeto que a gente está tirando do papel atualmente é um curso para o público em geral, um curso para ensinar as pessoas a entenderem melhor sobre as estratégias digitais e como elas podem aplicar isso dentro dos negócios dela. É para micro e pequenos empreendedores e também para funcionários de empresas pequenas da região. A gente está trabalhando nesse curso já faz uns 4 meses, Mas que fique bem claro, assim, quem está trabalhando é ela, eu peguei e dei a dica, sabe? Vem cá, conversando contigo, eu vejo que que tu enxerga tal coisa de tal jeito, mas o pessoal não está vendo assim. Por que tu não prepara um curso sobre isso? Muito necessário nesse momento, né? Então, assim, na verdade, não chega a ser um trabalho em conjunto, né? Eu que meio que incentivei ela a produzir o curso, a produzir esse material, para que ela possa trazer um pouco do conhecimento dela e levar para as outras pessoas. Ao mesmo tempo que a minha visão de como eu poderia fazer isso, ela era muito diferente da visão do que talvez as pessoas precisassem. E foi nisso que meu pai me ajudou muito, porque ele falou, Chay, tu tem que fazer um curso analógico ensinando tecnologia, mas tu tem que fazer um curso analógico para as pessoas realmente entenderem como funciona. Como é que é o processo. E esse tipo de leitura, porque tu tem que entender sobre comportamento, tu tem que entender sobre o teu cliente e como tu junta todas essas informações, que é muita coisa, e aplica digitalmente para destacar o teu negócio. Porque, a bem da verdade, Aline, eles vivem numa outra... A cabeça deles tem uma outra visão, uma outra interpretação da coisa. Certo? E eu digo, apesar da gente viver no mundo digital, muita gente ainda pensa de forma analógica. Então, como é que tu vai exigir que a pessoa conheça o mundo digital E entenda se ela é analógica, se ela pensa de uma outra forma? Então, aí quando a gente tem que ensinar o beabá. Por que a criança tem que aprender o A, E, I, O, U antes de aprender as consoantes, tu entendeu? Então, é mais ou menos isso. Tu tem que ter um processo muito simples, muito didático, muito prático de ensinar, porque senão as pessoas não vão entender. A gente pega o exemplo, né, que a gente tem uma certa convivência, eu e tu junto em função do Cindy Lojas. Olha o que o empresário, de um modo geral, são especialistas em vender. Eles param atrás do balcão, eles fazem excelentes vendas, são empresários de sucesso, né? A gente conhece várias características, mas como eles se desenvolveram até agora de tal forma, mas como é que eles vão daqui para frente? Até quanto tempo vai durar esse jeito de vender no balcão ainda? Talvez para sempre, mas a gente sabe que muita gente hoje vai na loja, apalpa o produto e vai para a internet para fazer a compra. Infelizmente acontece isso. Então tu tem que ter uma estratégia para que a pessoa que entre na tua, né, que ela entre na tua loja por meio de um chamamento digital também, que ela se sinta atraída pelo mesmo digital daquele vendedor e interprete o seguinte, não, para que eu vou vir aqui, se eu fui chamado de uma forma digital, para depois eu experimentar o produto aqui e comprar de um outro... Então é isso tudo que a gente tem que ensinar e tem que trazer, mas tem que ser de uma forma didática, porque infelizmente a gente ainda pensa de uma forma analógica. E esse é o nosso projeto. Eu gosto muito, assim, se eu começo a falar, eu não consigo parar, porque é uma coisa que me dá muito, muito prazer. Mas a gente está fazendo, começou a falar sobre isso faz uns 4 meses. E agora ele está finalmente saindo do papel. E como é que a gente vai poder ter acesso depois? Qual é teu contato? O meu contato, eu deixo meu número? Pode ser teu número ou tua rede social. Tá, o meu Instagram é Chay, TCHY.Ávila, Ávila do jeito que fala. E o meu número é 519-9262-9962. A gente agora está em negociação com o Cindy Lojas para fazer uma primeira turma com o Cindy Lojas. Eu quero ser aluna. Posso? Sim, pode. Vai ser um prazer. E é um material bem legal, tem diferentes ferramentas que tu pode explorar. E é natural que uma pessoa que trabalha numa loja de joias, por exemplo, ela se especializa em joias, em materiais de desenvolvimento e como aquela joia foi feita. É muito difícil
que essa pessoa seja uma especialista digital e entenda tudo que ela pode fazer no meio digital, se ela precisa saber vender aquela joia e precisa entender daquela joia. É aí que entra o curso. O curso entra para te ensinar e te trazer informação de valor para que tu consiga aplicar isso sem que tu precise correr atrás dessa informação, que às vezes é muito densa e vai te demandar muito tempo. Perfeito. João, o que tu tens para me colocar sobre ser pai de duas meninas comunicadoras e que seguem os teus passos e de uma forma tão assertiva, que já estão no mercado de trabalho aí, trabalhando em prol da comunicação, em prol da publicidade, né? Enfim, com notícias e todo o resto. Na verdade, o que eu vivo hoje, acredito que a mãe delas também vive um momento de tranquilidade em relação a isso, né? Porque o que a gente preparou para elas, a gente nota que deu certo, sabe? Os frutos estão sendo colhidos, né? E já me perguntaram, quando elas eram pequenas, tinha amigos que reclamavam que a gente exigia muito delas. E realmente a gente exigia bastante, né? Ah, mas não pode exigir tanto. Não, nós temos que exigir, né? E eu te digo mais uma, e tem gente que pergunta, como é que vocês conseguiram isso? Não existe receita. Não existe receita. É tu com teu filho, com a tua filha, que tu vai conseguir chegar no caminho certo. A gente foi feliz nisso, em orientar, em dar educação, tu entendeu? É educação que eu digo, educação de casa, né? Porque na escola é ensinamento, não é educação. Acompanhar na escola sempre, a gente sempre foi muito presente na escola, até o ensino médio delas, participando de conselho, participando de ACPMEM, né, ou de APMEM, dê o nome que queira, do de Associação de Pais e Mestres. De Pais e Mestres, sempre participando. Final de semana tinha mutirão na escola para pintar a escola, a gente estava junto lá, porque o envolvimento do pai, e eu vou te dizer, esses pais que tinham, esses filhos, colegas delas que tinham os pais envolvidos, são os que deram, não que os outros não tenham dado certo, mas foram aqueles que também tiveram sucesso bem mais cedo. Então, o negócio é tu estar sempre junto, sempre acompanhar, dar oportunidade, cobrar, exigir. Não é problema tu exigir que o teu filho estude, tu exigir que o teu filho leia um livro, tu exigir que o teu filho seja disciplinado, isso não é problema, né? Eu sempre brinco, quando ela era adolescente, eu estava numa reunião da escola e os professores estavam reclamando que os alunos estavam com telefone em sala de aula. Logo começou o telefone celular. E daí na reunião, e eu era presidente do conselho escolar, aí perguntaram o que eu achava disso. Eu disse, olha, o dia que a Chay aparecer, se você tiver que recolher o telefone dela em sala de aula, pode botar fora que eu não venho buscar. Pode botar no lixo. Porque ela não tem o telefone para estar usando em sala de aula. Ela tem o telefone para usar no intervalo, se precisar, e no final da aula para chamar a mãe dela. Isso. Dentro da sala de aula não tem que usar. Fui meio que execrado na reunião, mas era isso. O telefone não era para ser usado em sala de aula. Claro que hoje evoluiu, hoje é outra. O telefone virou outra ferramenta, hoje ele é smartphone, hoje ele é pesquisa, tudo mais. Mas isso é uma outra briga que eu tenho com a educação. A educação não se modernizou, o jeito de ensinar não se modernizou. Mas eu era bem assim, era muito objetivo. O que é, o que não é, disciplina, né? Mas a gente se sente muito tranquilo com a carreira delas e com o sucesso que elas tiveram na vida delas, que estão tendo, na verdade. Perfeito, a gente pode dizer aqui que teve limites entre afeto e limites mesmo, né, limites. na criação, e isso fez com que saíssem duas profissionais de sucesso com áreas afins do pai. E eu acho que também toda a questão de passar valores de caráter, valores de bondade, de empatia, eu estudei muito isso no design e é uma coisa que eu considero muito importante que a gente aprendeu na família, se colocar no lugar do outro, né? Entender por que o outro está sentindo aquilo e como tu pode fazer para te comunicar da maneira mais assertiva com o outro. Lidar com pessoas, no geral, eu acho que é uma questão muito delicada e muito importante. Então, foi graças a eles que hoje a gente aprende todos os dias e se coloca numa posição de estar aberto a melhorar sempre. Perfeito. Conversei aqui hoje, então, com essa família Ávila, né, João Ávila e a Chay Ávila. Contamos também um pouquinho da história da Monique Ávila. O Viver Plenamente de hoje, especial de Dia dos Pais, fica por aqui e até o próximo